Você sonha em trabalhar com algo que você não precisa de uma empresa para estar empregada? Uma profissão que você dependa única e tão somente dos seus esforços? Uma profissão que te dá a liberdade de estar trabalhando em casa, estar trabalhando no seu próprio estúdio, estar trabalhando no salão de alguém? Uma profissão a qual te dá a liberdade e te dá a facilidade. É uma profissão, gente, que você nunca vai ficar desempregada. A profissão de design de sobrancelha, todos os dias tem alguém precisando dos nossos serviços. É uma profissão muito valorizada, mas é uma profissão também que você precisa se especializar. Você não pode contar com a sorte, você precisa saber exatamente o que você está fazendo, que dessa forma você vai crescer e ganhar destaque na sua área. Então esse curso de design de sobrancelha vai te preparar para você fazer o seu melhor. Você vai saber exatamente o que faz, você vai saber fazer uma sobrancelha perfeita, perfeita, e um design que se você se esforçar, se você se entregar, o seu design vai ter um diferencial. Você vai ter o diferencial. Eu ensino nesse curso a trabalhar exatamente como eu faço. Se você admira o meu trabalho, se você gosta do meu design, faça esse curso, porque você vai aprender exatamente como eu faço. E é simples, gente, é muito prático. Você vai alcançar o design perfeito sem grandes esforços. Você vai economizar tempo com esse design que eu ensino e você vai alcançar o resultado que você deseja, o resultado que chama a atenção, um resultado que as suas clientes olham e se apaixonam e desejam para elas também. E Kelly, para quem é esse curso de design de sobrancelha? Esse curso é do iniciante ao avançado, para você que não sabe absolutamente nada de design e para você que já atua na área, para você que já é designer, para você que já é micropigmentador, mas que sente que precisa melhorar, aperfeiçoar o seu design, economizar tempo. O curso, gente, ele é muito simples. Eu mostro exatamente o que eu faço. Se você admira o meu design, se você admira o meu trabalho, faça esse curso, porque você vai aprender a trabalhar exatamente como eu trabalho. Você vai ter o mesmo resultado que eu tenho, porque não tem mistério, é um caminho só. Eu não fico tentando vários designs, tentando várias formas. Eu tenho apenas uma forma de trabalhar e essa forma eu te ensino. É simples, economiza tempo e te proporciona um design perfeito. Nesse curso eu vou te ensinar a preparação correta da rena. Não importa a marca da rena, gente. Todas as renas que você usar, não importa a marca, elas vão fixar. Porque existe a forma correta para lidar com a sua rena, existe a forma correta para aplicar a sua rena. E nem todo mundo sabe lidar com a rena, e a aplicação também de forma correta que te proporciona um resultado excelente. Invista em você para você ter a sua própria profissão. Invista, não deixe de investir. Você vai terminar esse curso já atuando, você vai ganhar o seu certificado, você vai poder atuar na área a hora que você quiser, tá? Você nunca vai te faltar o seu sustento, nunca vai te faltar o melhor para sua casa. Se especialize, confie na sua capacidade, confie em você. No final desse curso, no final desse vídeo aqui, eu tenho uma aula gratuita para você ver tudo que está acontecendo dentro do curso, tá? Uma aula que eu falo um pouco do design e visagismo. Não deixe de assistir esse vídeo aqui no final, que é apenas uma das aulas que eu disponibilizo, tá? Dentro do curso. O curso é muito completo. Esse curso te prepara para você já iniciar imediatamente na carreira, tá? Pode ser sua renda extra ou sua principal fonte de renda. Vou passar uma visão geral aqui do curso, tá? O curso vem com a apostila, folha de treino e ficha de anamnese. O curso é super completo, ele tem 15 módulos. Dentre os módulos, eles são separados por aula teórica e aula prática. Na aula teórica, temos introdução ao mercado de trabalho, ética profissional, higiene e biossegurança, marketing e mídias sociais, materiais, visagismo e design, mapeamento facial no quadro, design no papel com régua, design no papel com paquímetro, preparação da rena, treino de aplicação de rena.
E dentro dos módulos das aulas práticas nós temos design com limpeza na cera e na pinça, mais aplicação de rena, design com linha, mais aplicação de rena, e temos também um bônus, tá? Lá temos um bônus. Você vai aprender a fazer a limpeza tanto com a cera, quanto com a pinça e com a linha. A linha tem sido muito requisitada, gente, muito mesmo. Você vai aprender a limpar com a linha também, tá? Nesse curso. E ao término, né, do curso, ao você assistir todas as aulas, você recebe o seu certificado Delicata. E você que está começando do zero e tem intenção de fazer o seu curso de micropigmentação, após terminar todas as aulas, você já estará apta, tá? Você só pode fazer o seu curso de micropigmentação após ter o curso de design de sobrancelha. Terminando as aulas, você já estará apta a fazer também o seu curso de micropigmentação. Visagismo e design de sobrancelha. Os dois precisam andar juntos. Você sabe a diferença do visagismo para o design de sobrancelha? O visagismo, ele não trabalha apenas com a sobrancelha, ele trabalha com tudo que tem a ver com o rosto, tudo que tem a ver com a aparência. Então, o visagismo, ele cabe para cabelo, ele cabe para uma harmonização facial, ele cabe para uma sobrancelha. Então, o visagismo nada mais é que o bom senso, fazer alguma mudança ou melhoria de acordo com o que o rosto do cliente está pedindo. Antes de trabalhar com design de sobrancelhas, eu já era apaixonada por sobrancelha, eu já sabia o que eu queria da vida. Sabe? Quando a gente é criança, você já sabe o que é? Quase isso, porque eu já adorava fazer a minha sobrancelha, já adorava fazer a sobrancelha das minhas irmãs, então eu já tinha noção do visagismo. O visagismo é você olhar para um rosto e entender o que aquele rosto está pedindo, o que aquela sobrancelha está pedindo. É você não querer inventar um molde de sobrancelha completamente diferente do que o rosto pede. Você entende o que é o visagismo? É você aperfeiçoar, melhorar o que a cliente já tem, o que a pessoa já tem. Então, você usa a proporção do rosto para saber qual é a melhor espessura para aquela sobrancelha, para ver o quão de afastamento é o melhor para aquela sobrancelha. Então é o bom senso. O visagismo eu chamo de bom senso, é você olhar para aquele rosto e perceber com bom senso o que ele precisa, sem inventar moda, sem tentar inventar um outro desenho completamente diferente do desenho original da sobrancelha daquela cliente e meio que transformar aquela cliente em outra, que não é a proposta, tá? E já o design de sobrancelha é marcação exata. Dentro da marcação, dentro do visagismo, a gente vai usar o visagismo para perceber qual o melhor formato de sobrancelha para aquela cliente, e dentro daquele bom senso do visagismo a gente vai colocar as proporções exatas. Então a gente vai usar, com o auxílio do design de sobrancelha, a proporção exata. A gente vai colocar a espessura exata que aquele rosto pede. Aí a gente vai conseguir transferir a espessura de um lado, colocar a mesma espessura do outro, o comprimento. Com o visagismo a gente vai ver qual o melhor comprimento para aquela sobrancelha, e com o design a gente vai conseguir fazer os milímetros exatos daquela sobrancelha e transferir para o outro lado. Então, o design é proporções exatas. A gente vai fazer o desenho da sobrancelha de acordo com o que o rosto da cliente pede, e a gente vai colocar as proporções exatas. A espessura exata de um lado igual a do outro, o comprimento, o mesmo comprimento de cauda, a gente vai conseguir transferir para o outro lado, e assim a gente vai unir os dois e fazer um design perfeito dentro do que o cliente pede. Então, um anda de acordo com o outro. Não adianta você querer dar uma espessura, fazer um design, né? Colocar a espessura que você acha que deve, colocar o tamanho que você acha que deve, fazer um design perfeito, mas fora do que o rosto da cliente pede. Então, os dois andam juntos.
Eu vou colocar aqui alguns erros comuns que às vezes é o próprio cliente que não tem muito o senso do visagismo e acaba meio que comendo a sobrancelha de forma totalmente errada e acaba fazendo com que a sobrancelha se transforme em algo que não fica tão bem para o rosto dela. Ou às vezes até mesmo um erro de profissionais que talvez não conseguiram ter o bom senso do visagismo e fez uma sobrancelha completamente diferente do que aquele rostinho pedia, tá bom? Vou colocar aqui algumas fotos na tela e vou falando a respeito desses erros, né, que algumas pessoas cometem e que devem ser evitados a todo custo. Sobrancelha fina, esse é um dos erros mais cometidos. É muito comum você ainda encontrar pessoas com a sobrancelha muito fina. Foi-se a época, né? Foi-se o tempo que sobrancelha fina era moda. Sobrancelha fina não era um erro, né? Eu não entendo como um erro, porque era moda. Então, todos usavam a sobrancelha fina. Pessoas de mais idade que hoje em dia não têm fios na sobrancelha, é porque naquela época era moda e quem não tirava a sobrancelha muito fininha era até vista como desleixada, que não se cuidava. Mas essa moda passou. E quem aderiu à moda na época, infelizmente, não pôde seguir a nova moda, a moda da atualidade, que é uma sobrancelha mais encorpada, uma sobrancelha mais cheia. Por que não conseguiu seguir essa moda? Porque os fios, se você tira os mesmos fios sempre com muita frequência, ele acaba deixando de nascer, ele morre, a raiz morre. E alguns, se a cliente até conseguir, né, recuperar alguns fios, tem fio que demora até 6 meses para nascer de novo. Então, quem aderiu a essa moda durante muitos anos, infelizmente acabou perdendo mesmo aquela raiz, então ela já não consegue mais recuperar aquele fio que ela arrancava com frequência. Mas ainda existem pessoas na atualidade que afina muito a sobrancelha. Afina, se arrepende e às vezes o arrependimento custa caro, porque o fio, ele não volta a nascer, ou se nascer de novo, ele às vezes demora até 6 meses, mas não é uma garantia de que ele vai voltar. Então tem que ter muito cuidado ao fazer um erro na sobrancelha, porque o fio, às vezes, ele realmente não volta e vai ser um desastre mesmo na sobrancelha da cliente. Então, ter esse cuidado, você não pode mexer no corpo da sobrancelha. Nunca afine a sobrancelha da cliente. Limpe o excesso, tire todo o excesso e não tire o corpo da sobrancelha, tá? Tenha esse zelo, tenha esse cuidado, porque se você errar, pode ser que esse erro não consiga ser reparado nunca mais. Então, evitar afinar a sobrancelha. Muito profissional também tem dúvidas com relação à sobrancelha que tem essa diferença de altura. Quando a sobrancelha tiver muita diferença de altura, você nunca vai pegar uma sobrancelha como modelo e transferir o design de uma sobrancelha para outra, tá? Ou seja, você nunca vai descer totalmente a sobrancelha que é a mais alta, para deixar na mesma altura da mais baixa, ou subir totalmente a sobrancelha mais baixa para deixar na altura da sobrancelha mais alta. Você precisa manter o equilíbrio. Você vai descer um pouco a sobrancelha mais alta e elevar um pouco a sobrancelha mais baixa. Assim você não perde muito das duas sobrancelhas e você mantém o equilíbrio. Outro erro muito comum de aparecer no nosso estúdio é sobrancelha muito afastada. Afastar muito a sobrancelha, limpar muito o início da sobrancelha. O início da sobrancelha não se deve limpar muito. A gente tem que fazer no máximo tirar
aquele excesso de pelo que fica no meio, né, para não juntar uma sobrancelha na outra. Muita cliente que tira a sobrancelha em casa, ela comete esse erro por achar, né, que a sobrancelha tem que começar na mesma direção do ponto lacrimal. Ela coloca um lapisinho, elas sempre fazem isso. Cliente que faz sobrancelha em casa e comete esse erro é sempre o mesmo erro. Elas colocam um lapisinho e tira todo o início da sobrancelha achando que a sobrancelha tem que começar na mesma altura que o ponto lacrimal, que é o início dos olhos, né? Ou seja, um erro muito comum de acontecer. A sobrancelha, na verdade, ela tem que começar antes do ponto lacrimal. A sobrancelha sempre tem que começar antes do ponto lacrimal, nunca na direção do ponto lacrimal e muito menos após o ponto lacrimal. E esse erro também é muito cometido por muitos profissionais que me procuraram para fazer o curso de design vieram com a informação errada, vieram com a informação de que do centro do rosto da cliente até o ponto inicial, a espessura era de 1,5. 1,5 é muito, gente. 1,5 deixa a sobrancelha muito afastada, aí dá aquela sensação de espanto, como se a cliente estivesse espantada. Nunca faça isso. Eu sempre faço essa divisãozinha, né? Essa espessura de 1 centímetro e 2 milímetros, no máximo 1 centímetro e 3 milímetros, tá? Do centro do rosto da cliente até o ponto inicial, no máximo 1 centímetro e 3 milímetros. 1 centímetro e 5 milímetros já é demais, não façam, tá, gente? Outro erro que a gente precisa fugir é a da sobrancelha arco-íris. Muito comum, com certeza vocês já viram alguma sobrancelha com esse aspecto bem arredondado, uma sobrancelha bem arquinho mesmo. E o que faz com que esse resultado aconteça é que geralmente é a própria cliente mesmo que começa a tirar a sobrancelha, começa a entrar com a sobrancelha desde a base. Já no início da sobrancelha, ela com a intenção de dar um arqueado para a sobrancelha dela, ela dá um arredondado, porque ela já começa entrando lá no início da sobrancelha, já começa a cavar a sobrancelha desde o ponto inicial e quando vai ver, ela formou um arquinho, um arco-íris. Então, evitem. Uma sobrancelha, para ela ter o arqueado perfeito, ela precisa fazer o profissional precisa fazer a limpeza da sobrancelha em diagonal. Vai fazendo a limpeza no sentido diagonal, mas só a limpeza, não precisa entrar no corpo da sobrancelha, porque toda sobrancelha ela já tem esse formato. É só você limpar no sentido diagonal e fazendo uma linha reta. Você tem que tirar os fios um seguido do outro, fazendo uma linha reta. Trace uma linha reta subindo em diagonal. Nunca entre, gente. Vai fazer um arquinho, vai fazer um arco-íris e vai ficar um resultado bem longe do que é aceitável. Sobrancelha com aspecto de vírgula. Esse é mais um dos erros que você precisa evitar cometer. Diferente da sobrancelha com aspecto de arco-íris, esse é preservado o início. Vejam que essa sobrancelha, o início dela, a espessura do início dela foi mantido, tá fiel. A espessura foi preservada, só que centímetros na frente, mais para frente, a pessoa entrou bruscamente, afinou demais essa cauda, deixou essa cauda
muito mais fina do que deveria. Então, assim, ao invés dela fazer uma limpeza em diagonal, ela não limpou o início da sobrancelha, ela não veio levantando, fazendo a limpeza em diagonal. Ela deixou a mesma espessura, não mexeu no início, mas um pouco mais à frente ela cavou essa sobrancelha. E quando a sobrancelha fica com a cauda, o ponto alto, muito mais fino do que o ponto inicial, acontece esse aspecto de vírgula. Por isso que eu peço para vocês, se vocês fizerem uma sobrancelha de 7 milímetros, por exemplo, a cauda vai ser de 6 milímetros. A cauda não pode ser muito mais fina do que o início. Você pode até deixar na mesma espessura o início da sobrancelha 7 milímetros, o ponto alto 7 milímetros, ou o mais aceitável é início da sobrancelha 7 milímetros, um exemplo, tá, gente? Pode ser outra espessura do início. E a cauda, se for de 7 milímetros, 6 milímetros é o que eu mais uso. Eu sempre desço apenas 1 milímetro. Mas você também pode afinar 2 milímetros no máximo, nunca mais de 2 milímetros. Essa sobrancelha que vocês estão vendo, ela estava com a espessura de 7 milímetros e o ponto alto estava de 4 milímetros. Gente, muito pouco, muito pouco. A diferença tava absurda, deixou muito fininha, por isso esse aspecto. Então evitem esses erros para que vocês consigam resultados satisfatórios, que as suas clientes fiquem felizes, tá bom? Espero que essa aula tenha sido de grande valia para vocês. Desejo de todo o meu coração que vocês absorvam e que vocês coloquem em prática e que vocês se realizem profissionalmente.